Estimado irmão no sacerdócio, Padre Leandro, primeiramente obrigado pelo convite de poder estar aqui. Estar em Caçapava é sempre uma alegria no coração. Meus irmãos e irmãs, celebrando este quinto domingo da Quaresma, nós temos a oportunidade de pensar em três elementos. O primeiro, as razões pelas quais esses gregos desejam ver e conhecer Jesus. O segundo, qual é a compreensão desta hora de Jesus. E o terceiro, o sentido desta primeira dor deste setenário, a profecia de Simeão sobre Jesus e também naquilo que ele anuncia como dor para a Virgem Maria. Nós estamos então na última semana deste caminhar quaresmal e que nos coloca de modo particular na percepção dos lugares de catequese de Jesus. Eu digo que cada domingo nós tivemos um Jesus catequizando e um Jesus revelando. Ou seja, cada lugar de cada domingo da Quaresma se tornou um lugar de catequese e também um lugar teológico. Na primeira semana, ou no primeiro domingo, o lugar da catequese, da revelação, foi o deserto. Na segunda semana, o lugar foi a montanha com o evento da transfiguração. Na terceira semana, o templo como lugar da catequese. E no domingo passado e hoje, nós temos a oportunidade de perceber dois grandes diálogos. Semana passada, com a figura de Nicodemos, que desejava conhecer Jesus, conhecer a proposta da salvação, e por isso à noite sempre ia se encontrar com Jesus. E hoje, a partir da necessidade desses gregos, o diálogo que Jesus desenvolve não só com eles, mas com os seus discípulos. É perceptível, caríssimos, que à medida que o tempo quaresmal foi se avançando, nós vamos percebendo o afunilamento das ações daquilo que quer condenar Jesus. O texto de hoje fala de um momento de agonia, ou seja, Jesus já sente mais forte esta realidade da sua morte. Mas não só a morte de Jesus, a intranquilidade dos discípulos e todo esse contexto que se desenvolve em Jerusalém. É nesse sentido que nós estamos com Jesus em Jerusalém. Semana passada e esta semana, o texto bíblico nos situa na festa da Páscoa, ou seja, dentro do calendário judaico, três grandes peregrinações haviam em Jerusalém. Por ocasião da festa da Páscoa, por ocasião da festa das tendas e por ocasião então da festa de Pentecostes. Festas que não duravam um dia, mas se estendiam pelo mínimo por uma semana, em decorrência daqueles que vinham longe e desta grande movimentação do qual Jesus se encontra e ali celebra a necessidade desses gregos. A pergunta primeira que nós podemos nos fazer é: o que desperta nesses gregos a necessidade de ver Jesus?
Devemos lembrar que os gregos prestavam o culto a outros deuses. E o que os atrai em Jesus seria o mesmo princípio que estava no coração de Nicodemos, de conhecer o plano da salvação, de conhecer o projeto que se traduzia nas palavras, nos gestos de Jesus. O texto não vai nos dizer a princípio quais são as razões, e por isso abre para nós uma possibilidade de interpretação. Ou seja, seria tudo aquilo que já tinham ouvido falar de Jesus, tudo aquilo que também já tinham visto Jesus realizar, curando alguém, perdoando alguém, realizando um exorcismo aqui ou ali, comunicando então através da sua palavra, da sua vida e dos seus gestos, esta presença de Deus. E isto então seria o que despertaria neles o desejo de ver Jesus? O conhecimento que esses gregos querem ter de Jesus não se resume apenas em ver, como estou vendo e vocês me veem, não apenas na condição física, mas o desejo do conhecimento de Jesus vindo dos gregos estava no intelecto, no conhecimento, na sabedoria, ou seja, queriam aprofundar toda esta ação pastoral de Jesus. Então, primeiramente, o Evangelho desta quinta semana ajuda-nos também a pensar quais são as razões pelas quais nós queremos a cada dia, em cada tempo litúrgico, em cada ocasião quaresmal, conhecer a Jesus. Por isso dizia dos lugares como lugares catequéticos, como lugares do ensinamento, como lugares do conhecimento. O que motiva cada um de nós a estarmos aqui num sábado, no domingo, à tarde, celebrando a Eucaristia? É a forma de Jesus que nos atrai? É a forma como nos apresentam Jesus que nos atrai para estarmos nesta igreja? Então, o primeiro elemento é refletir sobre esta força da atração e do desejo do conhecimento de Jesus. Por isso a Semana Maior se abre, a Semana Santa, não apenas das belas celebrações, não apenas da conservação das tradições de nossa igreja, mas eu diria, diante do nível de conhecimento que cada um tem de Jesus, a Semana Santa se aproxima como uma forma de elevarmos ou de acrescentarmos este conhecimento que nós temos de Jesus. Então desejaria primeiramente a cada um de nós este olhar sobre as formas que nos atraem sobre Jesus. Lembrando que o próprio João, depois que vai nos acompanhar no tempo pascal, nos apresentará Jesus de outras formas, através da expressão eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a porta estreita, eu sou a ressurreição, eu sou a videira. Com qual imagem de Jesus, então, nós nos identificamos para justamente celebrar esta forma de conhecimento? O segundo aspecto que nós podemos pensar hoje está justamente nesta hora de Jesus. João é o evangelista que vai dar o destaque e vai desenvolver ao longo dos seus escritos o que é esta hora de Jesus. Não se trata apenas de um elemento cronológico, mas a hora de Jesus se resume a uma profunda reflexão sobre a vida. Por isso nós temos lá no início
com a narrativa das bodas de Caná, a primeira expressão, quando então Maria intercede pelos casais e Jesus diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. E a partir disso, em toda atividade pública, em toda atividade pastoral de Jesus, João vai descrever para nós o que é a constituição desta hora. Primeiro, uma profunda reflexão sobre o que Jesus faz da vida. Não só a sua, mas a vida de cada um que Ele cura, de cada um que Ele perdoa, de cada um que Ele expulsa o espírito mau, de cada um que Ele dá uma palavra de conforto, de cada um que Ele faz voltar para casa em paz. Esta hora de Jesus vai sendo constituída na percepção desses sinais, ou seja, para chegarmos à grande hora da cruz, para então olharmos os dias passados e perceber que aquela entrega total de Jesus não aconteceu exclusivamente ou somente na cruz. Mas a vida pública de Jesus é este caminho de construção desta hora, na profunda reflexão sobre o que é a vida. Assim nós temos no Evangelho de hoje o uso da imagem ou da figura do grão de trigo, que precisa morrer para poder dar frutos. Ou seja, esta vida pública de Jesus e que chega até a cruz é esta imagem deste grão, que diariamente vai se entregando, que diariamente vai morrendo. E nós fazemos esta experiência. Primeiramente vocês como casais, quando o homem vai morrendo para que a esposa tenha vida, e do mesmo modo ela, os dois para os filhos, ou ainda os dois para a família, aqueles que se doam e se permitem morrer a cada dia pelos trabalhos pastorais desta paróquia, desta igreja, por aqueles então que se doam de uma forma integral, das mortes que o padre desta paróquia celebra na sua vida, em cada dia morrendo para que a paróquia tenha vida. Por isso nós vamos percebendo que a imagem do grão de mostarda não nos é distante, ela é próxima nos acontecimentos da nossa vida. E por isso a dinâmica do conhecimento de Jesus nos faz perceber quais são os frutos que nós estamos produzindo. Ou seja, frutos de vida numa entrega total da vida. Esta hora de Jesus também se manifesta na percepção do que é para Jesus a agonia. Na sua dimensão humana, ele enfrenta a consciência de que também a sua morte não se dá como um elemento construído naquele dia em que ele estava em Jerusalém. Mas a morte de Jesus começa lá na rejeição da sua condição divina, do Filho de Deus. Por isso o texto do Evangelho de hoje diz: quando da manifestação da voz do Senhor, Ele vai dizer: essa voz não é para mim, essa voz é para vocês, que tem então esse processo de rejeição. A voz como uma teofania, a voz como uma manifestação de Deus. Poderíamos lembrar dois momentos desta voz. A primeira, por ocasião do batismo de Jesus, quando então esta voz confirma a identidade divina de Jesus. A segunda, quando lá no segundo domingo da Quaresma, nós ouvimos: escutai o meu filho muito amado.
E hoje, quando então essa voz se manifesta como forma de confirmar a glorificação do Senhor. As três ocasiões nos ajudam primeiro a afirmar a identidade divina de Jesus. Nos ajudam, acima de tudo, a acolher esta força divina de Jesus que se dá numa perfeita comunhão com o Pai. E esta voz, de modo particular hoje, dá a nós a consciência dos frutos da identidade divina e da comunhão que Jesus tem com o Pai. Ou seja, o resultado de tudo isso é uma vida entregue a todo momento na constituição da sua grande hora, que é a hora da cruz. Então, caríssimos, este quinto domingo da Quaresma ajuda-nos a pensar nesta dinâmica da constituição desta hora. Primeiro, pelas razões pelas quais queremos conhecer Jesus. E segundo, do que nós experimentamos também na nossa vida desta comunhão e desta crença que nós temos na sua natureza humana e divina. Por fim, o terceiro ponto que nós podemos pensar é justamente a celebração deste primeiro dia deste centenário, ou seja, a profecia de Simeão sobre Jesus, que passa também pela figura de Maria, de modo que uma espada te transpassará o coração. A narrativa do texto está em Lucas 2, versículos 22 a 40. Ali nós temos e ouvimos esse trecho de modo particular na festa da apresentação do Senhor em 2 de fevereiro. A estrutura do texto primeiramente nos apresenta Simeão, dizendo que ele é um homem justo e piedoso e que ele esperava a consolação do povo de Israel. Mas um elemento fundamental que nos ajudará depois a perceber a dor de Maria é de que Simeão era um homem portador do Espírito Santo. Este Espírito então que o conduz, este Espírito que o leva ao templo, este Espírito que afirma que ele não morreria sem antes ver o Messias, o Salvador. No relato de Lucas, capítulo 2, nós vamos ouvir 3 profecias em relação a Jesus. A primeira delas, de que este menino seria a causa de queda e de reerguimento. A segunda, de que ele seria a causa, um sinal de contradição. E a terceira, de que seriam revelados os pensamentos de muitos corações. Depois o texto nos faz então a revelação da profecia sobre Maria, de modo que então uma espada transpassaria o seu coração. A igreja celebra esta profecia de Simeão 40 dias depois do mistério do Natal. Esta paróquia abre este centenário bem próximo da conclusão dos 40 dias do tempo quaresmal. Na festa da apresentação da luz do Senhor, nós tínhamos a memória dos 40 dias da primeira festa da luz, ou seja, da encarnação. O nascimento de Jesus é a expressão dessa luz. Ao longo desta semana, vocês que aqui vierem poderão caminhar nesta consciência de que assim como a festa da apresentação do Senhor os colocou sobre a luz do nascimento de Jesus, celebrar as dores de Maria também os colocará à espera da outra festa da luz, ou seja,
a festa da ressurreição. Por isso, o Espírito Santo ocupa um papel fundamental na consciência de nos preparar o coração, assim como preparou o coração de Simeão, assim como moveu também o coração da profetisa Ana no mesmo contexto, assim também como preparou desde a anunciação o coração de Maria para que ela pudesse acolher esta dor. Então, caríssimos, eu desejo de que celebrar hoje a primeira dor da Virgem Maria pela profecia de Simeão, assim como foi para Maria, o seja para cada um de nós perceber a força do Espírito Santo que cuida do nosso coração, tantas vezes transpassado pelas espadas da vida. Que esta espada no coração de Maria nos lembre dos mártires, nos lembre desta hora de Jesus e nos lembre também que com ela, guiados pelo Espírito Santo, passaremos pelas dores, mas o nosso destino é, acima de tudo, a luz da ressurreição. Um instante de silêncio, acolhemos isso no coração.